Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, estatísticas dos times da Loteca concurso 1062. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para as estatísticas dos times da Loteca concurso 1062. Primeiro jogo Athletic Clube e Resende pela Série D Grupo 6. O Athletic Clube está em segundo colocado na Série D Grupo 6 com 12 pontos. Em 6 jogos teve 4 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Marcou 10 gols e tomou 7. Jogando em casa teve 2 vitórias e 1 derrota. Jogando fora de casa teve 2 vitórias e 1 derrota. Já o Resende está em sexto colocado na Série D Grupo 6 com 8 pontos. Em 6 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 8 gols e tomou 7. Jogando em casa teve 1 vitória e 1 derrota. Jogando fora de casa teve 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Segundo jogo Aimoré e Concórdia pela Série D Grupo 8. O Aimoré está em sexto colocado na Série D Grupo 8 com 7 pontos. Em 6 jogos teve 1 vitória, 4 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Marcou 4 gols e tomou 4. Jogando em casa teve 1 vitória e 3 empates. Jogando fora de casa teve 1 empate e 1 derrota. Já o Concórdia está em quinto colocado na Série D Grupo 8 com 7 pontos. Em 6 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Marcou 5 gols e tomou 7. Jogando em casa teve 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Jogando fora de casa teve 1 vitória e 2 derrotas. Terceiro jogo Bahia de Feira e Cruzeiro de Arapiraca pela Série D Grupo 4. O Bahia de Feira está em quarto colocado na Série D Grupo 4 com 9 pontos. Em 6 jogos teve 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Marcou 9 gols e tomou 6. Jogando em casa teve 2 vitórias e 2 empates. Jogando fora de casa teve 1 empate e 1 derrota. Já o Cruzeiro de Arapiraca está em sexto colocado na Série D Grupo 4 com 8 pontos. Em 6 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Marcou 6 gols e tomou 9. Jogando em casa teve 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Jogando fora de casa teve 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Quarto jogo Camboriú e Caxias pela Série D Grupo 8. O Camboriú está em terceiro colocado na Série D Grupo 8 com 9 pontos. Em 7 jogos teve 3 vitórias e 4 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 derrotas. Marcou 6 gols e tomou 7. Jogando em casa teve 2 vitórias e 1 derrota. Jogando fora de casa teve 1 vitória e 3 derrotas. Já o Caxias está em primeiro colocado na Série D Grupo 8 com 14 pontos. Em 7 jogos teve 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Marcou 10 gols e tomou 5. Jogando em casa teve 3 vitórias. Jogando fora de casa teve 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Quinto jogo Real Noroeste Santo André pela Série D Grupo 6. O Real Noroeste está em sétimo colocado na Série D Grupo 6 com 4 pontos. Em 7 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 1 empate e 4 derrotas.
Marcou 6 gols e tomou 13. Jogando em casa teve uma vitória e 2 derrotas. Jogando fora de casa teve um empate e 3 derrotas. Já o Santo André está em terceiro colocado na Série D Grupo 6 com 11 pontos. Em 7 jogos teve 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 8 gols e tomou 9. Jogando em casa teve 2 vitórias e 1 empate. Jogando fora de casa teve uma vitória, 1 empate e 2 derrotas. Sexto jogo Ferroviária e Cascavel pela Série D Grupo 7. O Ferroviária está em quinto colocado na Série D Grupo 7 com 8 pontos. Em 7 jogos teve uma vitória, 5 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e 1 derrota. Marcou 8 gols e tomou 5. Jogando em casa teve 3 empates e 1 derrota. Jogando fora de casa teve uma vitória e 2 empates. Já o Cascavel está em oitavo colocado na Série D Grupo 7 com 6 pontos. Em 7 jogos teve uma vitória, 3 empates e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Marcou 6 gols e tomou 12. Jogando em casa teve 2 empates e 2 derrotas. Jogando fora de casa teve uma vitória, 1 empate e 1 derrota. Sétimo jogo Águia e Trem pela Série D Grupo 1. O Águia está em segundo colocado na Série D Grupo 1 com 11 pontos. Em 6 jogos teve 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Marcou 9 gols e tomou 4. Jogando em casa teve 3 vitórias e 1 empate. Jogando fora de casa teve um empate e 1 derrota. Já o Trem está em oitavo colocado na Série D Grupo 1 com 4 pontos. Em 6 jogos teve uma vitória, 1 empate e 4 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve um empate e 4 derrotas. Marcou 2 gols e tomou 9. Jogando em casa teve uma vitória, 1 empate e 1 derrota. Jogando fora de casa teve 3 derrotas. Oitavo jogo Asa e Retro Brasil pela Série D Grupo 4. O Asa está em terceiro colocado na Série D Grupo 4 com 9 pontos. Em 6 jogos teve 3 vitórias e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Marcou 5 gols e tomou 6. Jogando em casa teve uma vitória e 2 derrotas. Jogando fora de casa teve 2 vitórias e 1 derrota. Já o Retro Brasil está em primeiro colocado na Série D Grupo 4 com 12 pontos. Em 6 jogos teve 3 vitórias e 3 empates. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Marcou 7 gols e tomou 4. Jogando em casa teve uma vitória e 1 empate. Jogando fora de casa teve 2 vitórias e 2 empates. Nono jogo Ferroviário e Maranhão pela Série D Grupo 2. O Ferroviário está em primeiro colocado na Série D Grupo 2 com 18 pontos. Em 6 jogos teve 6 vitórias. Nos últimos 5 jogos teve 5 vitórias. Marcou 13 gols e não tomou nenhum. Jogando em casa teve 4 vitórias. Jogando fora de casa teve 2 vitórias. Já o Maranhão está em terceiro colocado na Série D Grupo 2 com 9 pontos. Em 6 jogos teve 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Marcou 8 gols e tomou 3. Jogando em casa teve 2 vitórias e 1 empate. Jogando fora de casa teve 2 empates e 1 derrota. Décimo jogo Maringá e Inter de Limeira pela Série D Grupo 7. O Maringá está em sexto colocado na Série D Grupo 7 com 7 pontos. Em 7 jogos teve uma vitória, 4 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Marcou 4 gols e tomou 4. Jogando em casa teve uma vitória, 1 empate e 1 derrota.
Jogando fora de casa teve 3 empates e uma derrota. Já o Inter de Limeira está em quarto colocado na Série D Grupo 7 com 9 pontos. Em 7 jogos teve 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 10 gols e tomou 12. Jogando em casa teve uma vitória, 1 empate e uma derrota. Jogando fora de casa teve uma vitória, 2 empates e uma derrota. 11º Julgo Operário e Crack pela Série D Grupo 7. O Operário está em quarto colocado na Série D Grupo 7 com 10 pontos. Em 6 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Marcou 7 gols e tomou 6. Jogando em casa teve uma vitória, 1 empate e uma derrota. Jogando fora de casa teve 2 vitórias e uma derrota. Já o Crack está em segundo colocado na Série D Grupo 7 com 12 pontos. Em 6 jogos teve 3 vitórias e 3 empates. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Marcou 12 gols e tomou 1. Jogando em casa teve 3 vitórias e 1 empate. Jogando fora de casa teve 2 empates. 12º Julgo 15 Piracicaba e Patrocinense pela Série D Grupo 7. O 15 Piracicaba está em terceiro colocado na Série D Grupo 7 com 9 pontos. Em 7 jogos teve 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 11 gols e tomou 9. Jogando em casa teve uma vitória, 2 empates e uma derrota. Jogando fora de casa teve uma vitória, 1 empate e uma derrota. Já o Patrocinense está em primeiro colocado na Série D Grupo 7 com 13 pontos. Em 7 jogos teve 3 vitórias e 4 empates. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Marcou 8 gols e tomou 4. Jogando em casa teve 2 vitórias e 2 empates. Jogando fora de casa teve uma vitória e 2 empates. 13º Julgo Portuguesa e Democrata GV pela Série D Grupo 6. O Portuguesa está em primeiro colocado na Série D Grupo 6 com 16 pontos. Em 6 jogos teve 5 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Marcou 17 gols e tomou 8. Jogando em casa teve 4 vitórias. Jogando fora de casa teve uma vitória e 1 empate. Já o Democrata GV está em quinto colocado na Série D Grupo 6 com 9 pontos. Em 6 jogos teve 2 vitórias, 3 empates e uma derrota. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Marcou 6 gols e tomou 6. Jogando em casa teve uma vitória e 2 empates. Jogando fora de casa teve uma vitória, 1 empate e uma derrota. 14º Julgo Santa Cruz e Globo pela Série D Grupo 3. O Santa Cruz está em segundo colocado na Série D Grupo 3 com 11 pontos. Em 6 jogos teve 3 vitórias, 2 empates e uma derrota. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Marcou 6 gols e tomou 4. Jogando em casa teve 3 vitórias e 1 empate. Jogando fora de casa teve 1 empate e uma derrota. Já o Globo está em oitavo colocado na Série D Grupo 3 com 4 pontos. Em 6 jogos teve uma vitória, 1 empate e 4 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Marcou 5 gols e tomou 15. Jogando em casa teve uma vitória, 1 empate e uma derrota. Jogando fora de casa teve 3 derrotas. Em breve estaremos trazendo nossos palpites, enquetes com os percentuais dos jogos e colunas atrasadas. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.